Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Uzi Minas, em que serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2025. Eu sou Leonardo Caran, diretor de Relações com Investidores da Uzi Minas. To those who want to follow us in English, a free translation of the webcast presentation is available on the Uzi Minas IR website. We also have an interpreter for simultaneous translation. Please choose the sound channel on the icon at the bottom of your Zoom screen. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e suas perguntas poderão ser feitas por escrito na seção de perguntas e respostas do Zoom. É o Q&A, ícone abaixo da sua tela. Os participantes que estiverem ouvindo em inglês também poderão fazer as perguntas diretamente nessa seção. Esta teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo canal da Uzi Minas no YouTube. Cabe lembrar que esta teleconferência é exclusiva para investidores e analistas de mercado. Solicitamos que se identifiquem para que sua pergunta possa ser respondida. Solicitamos também que eventuais perguntas por parte dos jornalistas sejam encaminhadas a relações com a mídia da Uzi Minas pelo e-mail imprensa@uziminas.com. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Uzi Minas. Essas expectativas são altamente dependentes do desempenho do setor siderúrgico, da conjuntura econômica do país e da situação dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a alterações. Conosco se encontra o nosso presidente, Marcelo Chara, o vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Tiago Rodrigues, e o vice-presidente comercial, Miguel Gomes. Inicialmente, o Marcelo fará algumas considerações, em seguida o Tiago apresentará os resultados. Depois, as perguntas formuladas na sessão do Q&A serão respondidas. Eu passo a palavra para o Marcelo. Por favor, Marcelo. Muito obrigado, Leonardo. Senhoras e senhores, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025. O que esperávamos ser um cenário desafiador para o mercado no segundo semestre já se manifestou de forma antecipada, fruto de elevado volume de importações do aço que tem impactado negativamente não apenas na indústria do aço, mas toda a cadeia de valor de produtos manufaturados. Seguimos focados en iniciativas internas y na implementación de medidas eficaces de reducción de custos, con objetivo de garantir a sustentabilidade e competitividade das nossas operações. Até junho, o volume das importações atingiu 2,3 milhões de toneladas, um aumento de 50% contra o mesmo período de 2024. Em 2025, as importações representam 28% do consumo aparente do aço plano do Brasil, um terço. Isso é quase uma Uzi Minas. Isto é geração de empregos, renda e investimento fora das fronteiras do Brasil. Esses números demonstram a ineficácia do sistema de cotas tarifas implementado em junho de 2024 e que foi renovado em junho desse ano, com ajustes que pareceram não mudar estruturalmente a condição anterior. Para a sustentabilidade da indústria do aço no Brasil, é imperativo que as investigações anti-dumping sobre produtos siderúrgicos e que já demonstraram a prática de dumping e o seu dano à indústria sejam concluídas com celeridade e que medidas concretas sejam implementadas para sanar esta prática desleal e danosa à indústria e a toda a cadeia de valor no Brasil. A situação crítica das importações afeta também outros elos da cadeia do aço. As importações indiretas de produtos com conteúdo do aço estão em níveis recordes, com um aumento de 7% em relação ao primeiro semestre de 2024. Esto segundo o Instituto Aço Brasil. Dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVEA, apontaram um crescimento de 16% nas importações
no primer semestre de 2025. Esto en comparación con el mismo período do ano anterior. En cuanto ao emplacamiento de vehículos nacionais, creció apenas el 3% en el mismo intervalo. A ANFAVEA también destacó o elevado estoque de vehículos importados no país, una situación similar a dos productos de aços planos. No contexto internacional, os anúncios recentes do governo dos Estados Unidos sobre aumento das tarifas aplicadas às exportações brasileiras terão impacto significativo no desempenho de vários sectores da economia. Mesmo com a pouca representatividade das exportações diretas da companhia para esse mercado, os impactos sobre a cadeia industrial do Brasil e particularmente sobre os nossos clientes que são exportadores a Estados Unidos é mais um factor de preocupação. Este escenario negativo, atrelado a falta de medidas de defensa comercial efectivas para a indústria do aço, refletió nos resultados da Usiminas do segundo trimestre. Tivemos um EBITDA consolidado de 408 millones de reais, com um margem del 6%, reflexo da redução do volume no mercado interno e receita líquida por tonelada na unidade de cirurgia e menores preços internacionais na unidade de mineração. Debido a ese escenario, estamos ajustando nuestro CAPEX de 2025 para 1,2 a 1,4 billón de reais y optimizando o nosso caixa y sin comprometer los proyectos que impactan la competitividad y desempeño ambiental de Usiminas. Reafirmando compromiso con la transformación y visión de largo plazo, la contribución de industrialización no Brasil, foi aprovado no Conselho de Administração a reconstrução e modernização da bateria 4 da Coqueria 2 em nossa planta de Ipatinga. Este é um projeto de 1,7 bilhões de reais que irá nos possibilitar aumentar a eficiência dos combustíveis dos altos fornos, competitividade e optimização de energia da usina num todo. Continuamos aprofundando nuestras iniciativas para la reducción de costos de todas las operaciones industriales. Além de foco en nuestra eficiencia operacional, a solidez y a disciplina financiera son pilares fundamentales de nuestra gestión. A pesar del escenario complejo comercial y de resultados, presentamos flujo de caja libre positivo, reducimos nuestra dívida líquida en un 24% y reducimos nuestra alavancagem. En julio realizamos o resgate anticipado do valor remanescente dos bonds con vencimiento en el 2026, dejando así a compañía sin amortizaciones relevantes hasta el 2028. Para el tercer tri del 2025, esperamos resultados superiores en la siderurgia con avance en la reducción de costos, eficiencia y precio de materias primas. Esperamos volúmenes estables y menor receita líquida por tonelada, como reflexo de la tendencia de precios causados por la presión de las importaciones desleales que es desenfreada. Na mineración, la expectativa es de una leve reducción del volumen, porém mantendo para el año 2025 un volumen superior al de 2024 y alineado a nuestro planeamiento. Seguimos focados en la agregación de valor y diferenciación da qualidade de nossos produtos e serviços para nossos clientes, alavancando a melhora contínua de nosso desempenho operacional em cada atividade que desenvolvemos e suportado pela capacidade e compromisso de todos nossos colaboradores. Muito obrigado e passo a palavra a nosso CFO, o Thiago. Ok, obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos. Vamos então fazer uma breve apresentação dos resultados. Em seguida, a gente abre para as perguntas de todos vocês. Bom, como já adiantado pelo Marcelo, os destaques do trimestre ficaram aí para a geração de caixa, né, com uma geração positiva de 281 milhões de reais, levando a uma redução de 24% da dívida líquida e do índice de alavancagem para 0,5 vezes. A gente já pode ir direto para o próximo slide, onde nós vemos os resultados consolidados da companhia. A receita líquida do trimestre foi de 6,6 bilhões de reais, uma queda de 3% em relação ao período anterior. Essa redução da receita veio principalmente da unidade de siderurgia e menor magnitude da unidade de mineração.
Os dois segmentos foram impactados pela redução dos preços de vendas. O EBITDA ajustado, depois de uma sequência de 3 períodos de crescimento consistente e um primeiro trimestre de resultados fortes, apresentou uma queda refletindo a redução dos preços do minério e do aço, fechando o trimestre em 408 milhões e margem de 6%. Mas vale a pena destacar a trajetória de melhores resultados que a empresa vem apresentando na comparação com o ano anterior, né? Quando a dinâmica de preços, inclusive, era mais favorável. O EBITDA acumulado do primeiro semestre de 2025, de 1,1 bilhão, é mais de 70% superior ao que a gente apresentou no mesmo período de 24. E o lucro líquido seguiu a mesma trajetória, fechando o trimestre com 128 milhões de reais. Seguindo agora para o segmento de siderurgia, como já comentado pelo Marcelo, as nossas expectativas para o trimestre não se realizaram. A piora nas condições de mercado, né, que nós prevíamos que iria acontecer na segunda metade do ano, se antecipou e impactou tanto nos volumes de vendas quanto nos preços praticados, principalmente no mercado interno. O volume total de aço vendido foi de 1 milhão e 79 mil toneladas, uma leve queda em relação ao trimestre anterior, mas a redução maior no mercado interno, foi maior no mercado interno, principalmente para o setor automotivo, impactado principalmente pelos ajustes dos estoques na cadeia de leves e pesados, né? Lembrando que no trimestre anterior nós tivemos um aumento de 5% de volume para esse setor, e também uma queda importante em implementos rodoviários. Na distribuição, a gente observa uma alta dispersão e forte pressão nos preços, reflexo aí do aumento das importações de aço, também já comentado pelo Marcelo, e, na sua maioria, em condições desleal aí de competição e com viés especulativo dos principais importadores. Já na indústria, o setor naval e maquinária agrícola e rodoviária foram um destaque do trimestre, compensando a queda do resto dos setores. O resultado disso foi uma queda na receita líquida, que fechou o trimestre em 5,9 bilhões, e com a menor receita líquida por tonelada dos últimos anos. Essa situação do mercado, combinada com o aumento do CPV, né, do custo de produção, dos produtos vendidos, levaram à piora dos resultados do trimestre, que fechou com um EBITDA de 287 milhões e margem de 5%. Ainda assim, também não podemos deixar de mencionar mais uma vez a significativa melhora que a gente observou no acumulado do ano em relação ao ano anterior, sinal dos avanços que a gente obteve com o ramp-up do Alto Forno 3. O EBITDA acumulado de 2025 na siderurgia, de 815 milhões, ele foi o dobro do EBITDA apresentado nos primeiros 6 meses de 24. Agora, comparando aqui o EBITDA do último trimestre com o trimestre atual, nós vemos aí o efeito de preço e mix de vendas que a gente comentou, impactando em 149 milhões o resultado. O custo dos produtos vendidos também impactou o resultado em 54 milhões, principalmente pela antecipação de gastos com grandes reparos e outros custos que compensaram os ganhos que a gente observou com eficiência e menores preços de matérias-primas. Além disso, tivemos efeitos não recorrentes de 12 milhões com o refis no estado de Minas Gerais e outros gastos que somaram 12 milhões. Agora, aproveitando e reforçando aqui a expectativa para o próximo trimestre, que o Marcelo também já comentou, mesmo com esse cenário desafiador no mercado, a gente espera ter um volume total de vendas relativamente estável, sem variações relevantes. A receita líquida por tonelada deve apresentar uma queda adicional com carry-over aí dos ajustes de preços realizados no trimestre anterior. Mas, por outro lado, a gente espera uma redução do CPV que compense esses efeitos. Essa redução ela vem tanto pelo melhor desempenho operacional quanto pela redução dos preços das matérias-primas que a gente vem observando nos últimos meses e que começam a ficar mais visíveis com o giro dos estoques e o impacto no nosso P&L. Seguindo para a mineração, nós tivemos um volume de vendas de 2,5 milhões de toneladas, que representou um aumento de 11% em relação ao trimestre anterior, e acompanhou o volume de produção, que também teve uma melhora, um aumento pelo melhor rendimento operacional. Por outro lado, a receita líquida foi afetada pela queda dos preços do mercado internacional,
os preços de referência, né, do minério, também pela marcação a mercado dos materiais que estavam em trânsito, algum efeito da valorização do real frente ao dólar e o menor volume de vendas com frete marítimo. Com isso, a receita líquida por tonelada caiu de $78 para $71 no período. Os custos de produção subiram por maior movimentação de material dentro das plantas e gastos de manutenção, mas foram compensados pelo menor volume vendido com o frete marítimo, então o CPV apresentou estabilidade no trimestre. Com isso, o EBITDA da mineração encerrou o trimestre com R$ 115 milhões, uma margem de 13%. Para o próximo trimestre, a gente espera volumes relativamente menores, em linha com a nossa expectativa de volume para o ano, que está dentro da casa dos 9 milhões de toneladas. Seguindo para os indicadores financeiros, aí nós vemos que depois de um aumento significativo do capital de giro no primeiro trimestre, a gente teve uma redução de 454 milhões, que era esperado, nós comentamos isso no call anterior. A maior parte da redução veio por contas a receber, com aproximadamente 300 milhões, e outros 150 milhões pela redução dos estoques. Com isso, o fluxo de caixa operacional fechou positivo em 615 milhões. Para o próximo trimestre, a gente espera uma redução adicional de capital de giro, principalmente nos estoques de matérias-primas, que ainda vão passar por algum ajuste. O CAPEX do segundo trimestre, como esperado, ganhou mais tração, chegou a 334 milhões, principalmente com avanços nos projetos da nova planta de PCI, que entra em operação no próximo ano, e o Hot Repair da bateria 3 da coqueria. São dois projetos importantes aí para aumentar a competitividade no médio e longo prazo em termos de custos. A expectativa do CAPEX do ano, como o Marcelo também já comentou, foi ajustada em aproximadamente 200 milhões, devendo ficar entre 1,2 e 1,4 bi, principalmente por economias geradas na otimização das contratações, da gestão e da execução dos projetos. Não houve cancelamento de projeto, mas sim uma reprogramação e economias com maior eficiência no processo. Nós também anunciamos que o Conselho de Administração aprovou um investimento de 1,7 bi na reconstrução da bateria 4 da coqueria, também um investimento fundamental para reduzir a dependência de coque comprado e garantir o suprimento de um coque de qualidade para o Alto Forno 3 no longo prazo. Isso traz ganhos relevantes em termos de redução de custos para a companhia. É um projeto de 4 anos, o início de operação está previsto para 2029 e adiciona uma capacidade de produção de mais de 500 mil toneladas de coque por ano. E com o fluxo operacional e o CAPEX que a gente acabou de comentar, então tivemos uma geração de caixa livre de 281 milhões de reais. Seguindo para o próximo slide, então, com essa geração de caixa e o efeito de variação cambial sobre a parcela da dívida em dólar, a gente reduziu a dívida líquida em 400 milhões de reais e o índice de alavancagem para 0,5 vezes o EBITDA. Ao lado, a gente vê o perfil da dívida em 30 de junho, né? Mas na semana passada, como também já adiantado pelo Marcelo, nós concluímos a compra do valor remanescente dos bonds com vencimento em 2026, utilizando os recursos provenientes da emissão que nós fizemos em janeiro. Assim, no próximo trimestre, a gente vai apresentar um perfil ainda mais alongado, que nos dá tranquilidade, garantindo a liquidez necessária para seguir com os nossos planos de investimento. Bom, passo agora de volta para o Léo para a gente começar as perguntas. Léo, com você. Obrigado, Thiago. Nossa primeira pergunta, ela vem do Caio Ribeiro, para o Miguel. Ele pergunta, Miguel, sobre o supply side reform na China. Ele pede para a gente falar um pouco como que a gente interpreta os anúncios recentes sobre potenciais cortes de produção de aço na China e o impacto para o setor siderúrgico brasileiro. Por favor, Miguel. Obrigado, Leo. Bom dia, Caio. Efectivamente, cualquier reforma que volte a un equilibrio entre la oferta y demanda chinesa es muy importante y muy relevante, no solo para el sector siderúrgico brasileño, mas también para el sector siderúrgico mundial.
Nos últimos 3 años, a gente tem observado cómo tem aumentado fortemente a sobreoferta de aço chinesa, pasando incluso a exportar volúmenes superiores a 100 millones de toneladas anuales. Y eso a gente hoy está sufriendo directamente no Brasil con las importaciones chinesas, mas también indirectamente por la fuerte presión que están haciendo o incremento de las exportaciones chinesas no sudeste asiático. Entonces es así como a gente hoy observa una fuerte presión de las importaciones, origen China, mas también origen Corea aquí no Brasil. Cualquier reforma que traga de vuelta ese equilibrio entre oferta y demanda genera un impacto positivo para el sector. Es importante a gente destacar, los primeros 5 meses del año, la producción chinesa tuvo una queda de 1,7%, más el uso aparente en la China bajó 4,1%. Eso quiere decir que ainda China está generando excedentes importantes de exportación mes a mes. Los primeros 5 meses del año generó más de 50 millones de toneladas de excedente de producción versus consumo interno. Y los PMI del sector siderúrgico ainda continúan abajo de 50. Entonces, es muy importante y muy relevante y urgente cualquier reforma que traiga de vuelta ese equilibrio entre oferta y demanda en la China. Obrigado, Miguel. A próxima pergunta é para o Marcelo Chara. São 2 perguntas sobre o mesmo tema, vou juntá-las. O Caio Ribeiro, ele pergunta sobre o antidumping e o Carlos de Alba pergunta sobre as cotas. O Caio pergunta em relação aos processos antidumping, Marcelo, no Brasil, quais as expectativas da empresa em relação a esses processos? E o Carlos pergunta, na opinião, essa modificação das tarifas e cotas que foi aprovada recentemente, qual a opinião da empresa? Por favor, Marcelo. Está no mudo, Marcelo. Disculpa, muito obrigado, Carlos y Caio. Infelizmente, el sistema de cotas tarifa no teve suceso y fue ineficiente en la reducción y control de las importaciones de aço en condiciones extremadamente desleales. Esto debido a que el sistema tenía múltiples excepciones. Y além de eso, las cuotas eran altas en comparación con el crecimiento previsto para el consumo. Y além de esto, circunvención, porque hubo un aumento exponencial de importaciones de productos ligados que son las llamadas NCMs de fuga. Todo esto no generó ningún impacto en la reducción de este tremendo daño que estamos sufriendo no tejido industrial de Brasil, porque ter tido un incremento del 50% de las importaciones en este semestre, el primer semestre del año, comparado con el del 2024, claramente muestra la ineficacia total de este sistema. Ahora bien, ¿cuál es la solución de fondo? No hay una solución, hay un cúmulo, hay un cardápio de medidas que tienen que irse complementando para asegurar una defensa efectiva para evitar la concurrencia desleal. Una solución efectiva sería claramente la implementación de medidas antidumping o medidas de salvaguarda. Esto están haciendo muchos países alrededor del mundo, fruto de este flujo, esta mudanza significativa del flujo del trade mundial. Los países están defendiendo su tejido industrial, sobre todo en aquellos puntos donde verifican que es una cuestión técnica, el dumping es una cuestión técnica, se verifica que hay un daño. No Brasil fue verificado el daño. Hay 2 líneas de productos claramente identificadas que son laminados a fríos y galvanizados, donde fue verificado el daño. Y las medidas preliminares no fueron aplicadas. Ahora tenemos plazos. Los plazos tienen que se cumplir. Hasta octubre de este año deberíamos tener una definición. Y precisamos que se apliquen las medidas, sin excepción, porque es lo único que garante que efectivamente exista una concurrencia justa. No podemos concurrir con quien subsidia, no es justo. Y eso daña sensiblemente el empleo de mayor cualificación que puede tener una nación. Y eso ya está impactando el empleo en Brasil.
porque las reducciones que estamos previendo para CAPEX implican menos empleos, porque la reducción de los volúmenes implican menos ocupaciones de línea, y eso es pérdida de empleo. Y si sumamos a esto la importación de productos manufacturados de todo tipo que está tendo nosso país, si sumamos a esto la cantidad de productos que tem contudo do aço, como mencioné lo de Anfavea, o impacto en el empleo de mayor cualificación, lo que define la diferenciación en el desenvolvimiento de una nación, que es el tejido industrial, va a tener cada vez mayores amenazas. En definitiva, medidas antidumping están con posibilidad de ser aplicadas en corto plazo. Confío en que sea aplicado el criterio técnico y que prevaleza en esto la aplicación para poder defender toda la industria y cadena de valor en nuestro país. Obrigado, Marcelo. A nossa próxima pergunta vem para o Thiago, sobre CPV, Thiago. Vou quebrar, tem muitas perguntas sobre CPV, vou quebrar inicialmente sobre o CPV do trimestre atual, do 2T. O Lucas Lag, da XP, e o Stefan Westcott, do Citi, perguntam: olhando para os R$80 por tonelada de redução tri a tri de CPV por tom por conta de preço, mix e eficiência, poderiam indicar quanto dessa redução já reflete a queda de preço de insumos? Preços mais baixos de placa na ponta já passou no resultado do 2T? E o Stefan complementa perguntando sobre se teriam quantificado esse impacto de grandes reparos programados no segundo trimestre. Por favor, Thiago. Ok, Lucas, Stefan, obrigado pelas perguntas. Primeiro, em relação à redução que a gente viu ainda no segundo trimestre, por conta de preço e mix, um pouco mais da metade desses R$80 por tonelada já foi por efeito de preço das matérias-primas, e um pouco menos da metade por eficiência. Preço de placa também já impactou, em parte, dentro desses R$80 por tonelada. Em relação aos grandes reparos, né, que compensaram aí, em parte essa redução de custos, representou em torno de metade do efeito que a gente mostrou de R$60 por tonelada, e a expectativa é que não haja uma variação expressiva para o próximo trimestre. Completando agora, então, Thiago, sobre o CPV, a gente tem vários perguntando. O Caio Ribeiro, do Bank of America, o Stefan Westcott, do Citi, o Rafael Barcelos, do Bradesco, Ricardo Monegaglia, do Safra, e a Tati Candini, do JP Morgan. Começando aqui sobre o CPV na siderurgia, que esperam que caia no próximo trimestre, o que dá mais confiança para vocês que dessa vez deveria se concretizar essa tendência, e se pudessem passar mais detalhes sobre o que frustrou essa expectativa no segundo trimestre, e se o mesmo movimento que offsetou as reduções nesse trimestre poderiam se repetir no próximo. Um complemento seria quantificar um pouco mais essa queda esperada para o terceiro TRI e o quanto disso viria de queda de matéria-prima e por eficiência. Essa magnitude já tá implícito aqui na pergunta anterior. Então seria isso, Thiago. Ok, pessoal, vamos ver se eu consigo pegar todos os tópicos aí levantados. Primeiro, o que frustrou a redução de custo no segundo trimestre. Primeiro, lembrando que no primeiro TRI a gente teve efeitos não recorrentes, então a gente precisou primeiro superar os efeitos não recorrentes do segundo TRI, e tivemos esse gasto adicional, na verdade, uma reprogramação de grandes reparos, que então offsetou a redução que a gente esperava ver nesse trimestre. O que nos dá mais confiança para a redução do CPV do trimestre a seguir, né? Primeiro, a gente vê de forma muito clara uma melhora no custo de produção, vindo tanto por eficiência, quanto também pela redução dos preços das matérias-primas, que começa a passar de forma mais efetiva no CPV. Então, lembrando que a gente teve um incremento aí no volume de estoque de matérias-primas no TRI passado, isso fez com que
a queda recente que a gente vê no preço das matérias-primas leve mais tempo para diluir e passar pelo CPV. Como a gente está num processo de redução do estoque de matéria-prima, a gente tem menos material entrando aos preços atuais, que são mais baixos, então isso leva mais tempo para passar pelo CPV. E a gente, de fato, já está vendo isso. Então, hoje, quando a gente olha o valor dos produtos que já estão em estoque, eles estão já a um valor inferior ao que a gente viu no trimestre anterior. Então, tudo isso nos dá a confiança de que a gente vai observar uma redução mais relevante de CPV no próximo TRI. Eu complementando o mencionado por Tiago, nós hemos instrumentado medidas profundas en la gestión operacional. Hemos simplificado sensiblemente la ejecución de trabajos de manutención en todas las usinas. Hemos unificado las áreas de planeamiento y ejecución, con lo cual hemos logrado reducir una cantidad importante de contratos. Y hemos aumentado también la productividad laboral en todos los frentes de operación. Hemos evitado la duplicación digamos, de actividades repetitivas, o sea, y hemos implementado herramientas de gestión, fundamentalmente de TI, también herramientas de todo tipo para el análisis de los procesos, con video analytics y modelos matemáticos, en fin. Estamos realmente transformando la dinámica de ejecución de todas las operaciones industriales. Y acreditamos que estamos viendo, consecuencia de esta dinámica, estamos viendo fluir, digamos, el proceso de mejora en forma sistémica. Nuestro proyecto es un proyecto de largo plazo, mas tiene etapas que estamos cumpliendo alineados a nuestros planes. Sim, e só complementando sobre a magnitude do impacto, né? A gente não costuma colocar números percentuais, mas a expectativa é que essa redução do CPV seja suficiente para compensar o impacto na receita líquida que a gente espera. Obviamente, nas condições atuais de mercado e produtivas, né, operacionais. Então, tudo estável, a nossa expectativa é de uma melhora de margem com essa compensação da redução do CPV pela redução da queda da receita líquida por tonelada. Hemos renegociado también nuestros contratos de principales insumos energéticos. Hemos iniciado una planta de coproducción, con la cual, de energía solar, de estado de Minas Gerais, con lo cual también nos mejora nuestra condición y costos energéticos. Y también hemos introducido una serie de automatismos en varias de nuestras calderas y otros sistemas de alto consumo de gases de proceso y así como de gas natural, en el cual ya estamos capitalizando mejoras en la eficiencia energética con impacto progresivo en los costos. Obrigado. Bom, chegaram duas perguntas a mais aqui, do Caio Greiner e do Igor Guedes, da Genial, mas já foram respondidas. Era sobre magnitude, já foi. Passamos então, Marcelo, mais uma pergunta sobre antidumping. O Ricardo Monegaglia, do Safra, ele pede um complemento. Ele fala o seguinte: na questão dos dumpings, os estudos utilizam benchmarks Estados Unidos e alguns Índia. Acham razoável calcular o dumping sobre esses preços, ou os cerca de $500 por tonelada de dumping inferidos no estudo poderiam ser reduzidos? Por favor, Marcelo. O fundamental es comparar con economías de mercado. Digamos, eso es lo que genera una referencia. Y além de eso, voy a compartir con vosotros algo que de una evidencia. El sector siderúrgico, el margen metálico es fácilmente calculable. Y cuando vos observa que sistemáticamente ingresan al país productos con pérdidas visibles de margen metálico negativo, les digo, el daño es gigantesco. No tenemos cómo concurrir contra eso. Y aquí les digo, solo para dar una comparación muy básica, una loja
de cualquier tipo de producto que vende productos subsidiados en una región, genera dos efectos. Una falsa expectativa de reducción de precios para quien lo compra, mas genera un daño gigantesco porque da trabajo a quien está en la loya, mas perde 10 veces esos trabajos, 20 veces esos trabajos de toda la cadena de valor que permite obtener un producto para que esté en esa loya dentro de las fronteras de Brasil. Porque al final das contas, el subsidio dana de tal forma que el trabajo, el empleo industrial se perde. Y al final das contas, quien puede comprar ese producto no termina teniendo dinero porque no tiene trabajo. Entonces, las medidas de dumping, estas cuestiones evidentes, son técnicas, visibles, comprobables, es fundamental que sean aplicadas. Es lo que va a permitir, por lo menos, equilibrar en algo este tsunami que tenemos de productos importados. Obrigado, Marcelo. Nós temos aqui agora eu vou quebrar, tem muita pergunta sobre CAPEX. Inicialmente, sobre o outlook que nós, o guidance, na verdade, de CAPEX, né? O Daniel Sasson, do Itaú BBA, e o Stephen Westcott, do Citi, eles perguntam o seguinte: sobre o novo CAPEX, há no planejamento da companhia a redução de investimentos em alguma outra parte do negócio para manter o desembolso total mais baixo, principalmente entre 2027 e 2029? E sobre essa redução, se teve alguma postergação, a redução dos investimentos para esse ano, que era de 1,4 a 1,6, passamos para 1,4, 1,2 a 1,4. Se essa redução, se houve postergamento de projetos ou foram menores custos na contratação e execução. Por favor, Thiago. Exatamente. Em maior escala ou em grande parte foi por economia, tanto no processo de contratação, mas também de execução e gestão dos projetos. Então, a gente vem trabalhando já há muitos meses em otimizar a utilização de mão de obra e buscar ganhos aí de eficiência na execução dos projetos. Então, não houve cancelamento e não houve postergação de início de projetos. Houve sim uma reprogramação e redução de custos dos projetos que já estavam em curso e que estão aprovados. Não sei se o Marcelo gostaria de adicionar algo sobre isso. Básicamente lo que menciona Tiago. Hemos conseguido, hemos instrumentado un sistema de gestión de CAPEX basado en la experiencia que hemos desenvolvido, que las empresas del grupo de control han tenido a lo largo de sus años, fundamentalmente Atequina, Ternium, en aplicación de proyectos de gran complejidad en varios países. Y lo que hemos aplicado son las mejores prácticas para la ejecución que nos ha permitido optimizar el proceso de ejecución, optimizar el proceso de contratación y, en definitiva, eso nos permite tener un flujo más eficiente. Eu tenho a impressão que a pergunta inicial não foi abordada. Se abre no planejamento uma redução para alguma parte do negócio para manter o desembolso nos períodos que a gente estiver gastando mais com a reforma, o PADAP da coqueria. Não houve esse tipo de planejamento. Mais uma vez, foi a redução mesmo por economia e eficiência nos projetos. Ainda no tema CAPEX, o Rafael Barcelos, do Bradesco, o Márcio Farid, do Goldman, e o Lucas Lag, da XP, ele pergunta o seguinte: em média, qual deveria ser o CAPEX total da companhia nos próximos anos? Qual o nível de CAPEX de manutenção recorrente da empresa? Se seria algo próximo desse 1,2 a 1,4 que a gente anunciou para esse ano? Pede para um complemento, seria se existem alguns investimentos além da manutenção, né, alguma necessidade disso, e se podem esperar um patamar de 1,5 a 1,7 para 2026 em diante, considerando esses investimentos de 2025, que ele, mas você já respondeu, ele perguntou se foram postergados, e se esses novos investimentos em 2027 em diante.
Ok, bom, a gente não vai dar um guidance ou comentar de forma mais objetiva o que é o CAPEX para os próximos anos, mas entendemos que um CAPEX ao redor aí de 1,5 bi é um CAPEX razoável para se imaginar aí a partir de 2026. O nosso CAPEX de manutenção, ele roda na casa de 1 bi, então esse adicional aí até 1,5 são esses projetos para ganhos de competitividade que a gente mencionou, como a planta de PCI, o reparo a quente da coqueria, que são os principais investimentos em curso no momento, e o investimento anunciado agora com a coqueria e outros. Isso, então, eleva o nosso CAPEX para um patamar próximo a 1,5 bi. E, obviamente, na medida em que a gente for chegando mais próximo ao ano de 26, a gente vai dando mais clareza sobre o plano de investimento para o ano seguinte. Y en materia de manutención, les quiero transmitir que hemos hecho también una profunda transformación de toda el área industrial y el área de manutención fue un área de mucho foco para poder optimizar todo el proceso de eficiencia en cada una de las líneas. Y estamos ejecutando un plan sistémico y de facto en estos últimos 2 años hemos conseguido incrementar sensiblemente nuestro grado de adherencia de nuestros planes de producción. Con lo cual vamos a seguir con este plano de mejora de la confiabilidad. Tenemos un programa interno que llamamos manutención de clase mundial, que tiene un profundo foco en el desenvolver las habilidades de nuestros funcionarios, além de incorporación de tecnología y de herramientas que nos permitan optimizar los costos y aumentar la eficacia y la disponibilidad de las máquinas. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Márcio Farid, do Goldman Sachs. Ele quer saber sobre CAPEX Musa. Quais são os planos para a mineração Uzi Minas? Por favor, Marcelo, Thiago. Bom, em relação aos investimentos da Musa, a gente não tem nenhuma atualização relevante. A gente segue trabalhando no projeto Compact, nos estudos, né, de viabilidade e no processo de licenciamento ambiental, mas ainda sem uma decisão tomada. Como a gente vem comentando, uma possível decisão não deve vir antes de 2026, mas seguimos aí trabalhando no projeto no sentido de poder tomar essa decisão no próximo ano. Obrigado, Thiago. Thiago, nossa próxima pergunta sobre a mineração ainda, do Igor Guedes, do Genial. Ele fala o seguinte: em mineração vocês foram bem em volume, alta de duplo dígito, tanto tri a tri quanto ano a ano. A compra de terceiros caiu menos 3,5% tri a tri. Ele pergunta o seguinte: trimestre que vem o Thiago já comentou que espera volumes maiores. Queria entender o que gerou esse ganho de volume no trimestre. Foi acúmulo de estoque? E se sim, qual a estratégia de vocês para estocagem? Ele fala que a estratégia de estocagem tem sido cada vez mais discutida no ambiente onde o mercado precifica excesso de oferta de minério de ferro no seaborne. Por favor, Thiago. Ok, bom, na realidade não há muito espaço para estocagem de material, né, nas nossas plantas, então a gente não trabalha com essa estratégia de estocagem em volumes relevantes, tá? O aumento de volume desse TRI ele se deu por uma melhor performance produtiva, então uma produtividade melhor na produção e um consumo, se eu não me engano, em torno de 40 mil toneladas de estoque, que não é um volume muito relevante. Ainda sobre Musa, Thiago, o Rafael Barcelos, do Bradesco, ele pergunta o seguinte: pede para comentar um pouco sobre a dinâmica de custo na mineração. Sim, na mineração, um pouco atrelado ao que eu acabei de comentar, né, de área de estocagem e de movimentação de material, a gente vem observando
um aumento de custo por movimentação interna dentro das plantas, até pela configuração que está sendo modificada. A gente tem iniciado áreas diferentes aí de lavra, e isso traz um pouco mais de complexidade na movimentação interna da planta, o que vem impactando o custo. Então, a gente deve ver o custo no patamar próximo a esse que a gente viu no segundo TRI, com alguma possibilidade inclusive, de pequenos aumentos adicionais, mas nada estrutural além do que eu comentei em relação à movimentação de material. Bom, a nossa próxima pergunta também tem várias pessoas querendo entender o investimento anunciado da Coqueria 2, bateria 4. O Daniel Sasson, do Itaú BBA, o Ricardo Monegaglia, do Safra, Tati Candini, do JP Morgan e Lucas Lag, da XP. Eles perguntam o seguinte: queria entender o racional da decisão na coqueria, mais especificamente na redução de custo esperada por tonelada com a produção de coque próprio, ao invés da utilização de coque de terceiros. Então, pedem um complemento, a ideia de ganho de eficiência ou margem com o novo investimento, quanto o PADAP da coqueria poderia reduzir de compra de terceiros e quanto de redução de custo, repetindo, e o CAPEX de 1,7 vai ser distribuído em 27 e 29, como a gente enxerga esse retorno marginal, o retorno marginal desse projeto. Tiago. Ok, bom, primeiro é importante mencionar que o projeto ele é altamente rentável, né? Ele traz um impacto importante de redução de custo, pela qualidade do coque que a gente vai ter sendo consumido no alto forno, né? O fato de você ter uma produção ao lado do forno, você evita todo o desgaste que acontece no material quando ele vem de um terceiro, né? Isso gera uma possibilidade ou uma melhora de fuel rate, né? Da carga de combustível que a gente utiliza no forno, que traz um ganho expressivo de custos, tá? Foi perguntado sobre o fluxo do investimento, então o gasto, o investimento esperado para 2026, ele é menor, se não me engano, está abaixo de 100 milhões de reais de expectativa de gasto em 26, e a partir daí a gente entra num período de gastos mais elevados, distribuídos até 2029, quando a coqueria deve entrar em operação. Essa coqueria ela vai produzir um pouco mais de 500 mil toneladas de coque, o que vai nos permitir, dependendo, obviamente, da configuração produtiva e da situação de mercado, uma autossuficiência ou uma exposição muito baixa a coque de terceiros. Eu, ampliando un poco o mencionado por Tiago, nós actualmente tenemos una batería en la misma coquería que está siendo reparada, tiene un hot repair. Ese hot repair está realmente funcionando de manera bien, digamos, alineada a nuestro plano, efectiva, y vamos a tener en el transcurso de los próximos 2 años un aumento progresivo de la capacidad de producción de esa batería. O PADAP de esta nueva batería es exactamente de lado, con lo cual el gano de eficiencia en términos de costos de operación, en términos de productividad laboral, en términos de, digamos, en todos los términos industriales, es muy alto, es muy competitivo. Y além de los beneficios que ya mencionara Tiago en lo que pasa a las características do coque a ser producido. Y por otra parte, tiene un gano energético significativo, porque va a permitir captar los gases de proceso, reemplazando un gas más caro como gas natural. Con lo cual, es un proyecto de una rentabilidad y una atractividad muy importante. Obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta, Tiago, é sobre Nippon e Ternium. O Yuri Pereira de Santander pergunta se Nippon Steel manifestou interesse no exercício da put. Por favor, Marcelo.
Yuri, esse é um assunto dos acionistas, os Minas não é parte desse tema, então a gente não consegue nem poderia também comentar nada a esse respeito. Agora, Miguel, começou a sessão comercial aqui. Sob demanda, o Rafael Barcelos, do Bradesco, ele pede para dar mais detalhes sobre a dinâmica de aço no Brasil, dado o guidance de volume do 3Q. Faz sentido interpretar que estão percebendo uma demanda mais fraca? E qual a visão de vocês a respeito dos estoques na cadeia? Por favor, Miguel. Obrigado, Leo. Yuri. Hablando del segundo trimestre, a gente observó un comportamiento positivo en la producción de autos, tanto leve como pesados no Brasil. Y también observamos dinámica positiva en las ventas de maquinaria agrícola y maquinaria rodoviaria. El resto de sectores ya comenzaron a presentar un enfriamiento que era esperado principalmente por la situación de juros altos y también a fuerte presión de productos manufacturados ingresando en Brasil en muchos casos en condiciones de competencia desleal. No sector automotivo debería se mantener esa tendencia en los próximos trimestres cuando la gente observa a expectativa publicadas por la Anfavea un crecimiento de producción de 8%, para atingir ese crecimiento deberían se mantener un ritmo de producción acima de la media observada en los primeros 2 trimestres, entonces esa perspectiva es positiva. Por otro lado, tanto maquinarias rodoviarias como agrícolas y el resto de sectores, la gente sí espera se manter esa pérdida de fôlego que a gente observou ao longo do segundo trimestre. É importante a gente comentar que o sector siderúrgico é um excelente termômetro para anticipar o comportamento futuro do PIB industrial. E isso que a gente está observando também nos indicadores de maio e junho. Então, temos que estar atentos porque, efectivamente, a gente está observando um esfriamento da economia, principalmente no sector industrial do país. O sector agrícola, que deveria ter, que geralmente o sazonalmente tem un tercer trimestre y cuarto trimestre positivo, a gente tem que estar atento. Obviamente, las medidas anunciadas pelo gobierno americano pueden impactar el sector, y es un sector que a gente geralmente tiene una dinámica muy positiva a partir del tercer trimestre. Entonces, tenemos que estar atentos. No está mostrando ainda un enfriamiento, mas sí podríamos tener novedades en las próximas semanas o próximos meses. En relación a los stocks, yo acho que la situación es un poco diferente en cada sector. No sector auto, por ejemplo, a gente observó un desestoque ao longo do segundo trimestre. Cuando a gente observa os dados de producción do primer trimestre y del segundo trimestre, fueron muy diferentes, ¿no? No primer trimestre a gente observó una queda de producción de 14% en la producción de autos comparado contra el trimestre anterior. Más el segundo trimestre, un aumento de 10%. Ao longo do segundo trimestre hubo ese desestoque da cadeia, principalmente tanto de leves o pesados, o que llevó a Usiminas a presentar una leve queda en las ventas automotivas. En un sector industrial, igualmente, con expectativa de un nivel de actividad menor a partir del segundo semestre, todas las industrias fueron ajustando sus stocks y ya podríamos decir que tanto en el sector automotivo cuanto en el sector industrial, los stocks están normalizados hasta el fin, o fueron normalizados hasta el fin de junio. Ya en el sector de distribución, a gente podría diferenciar. O INDA anunció recientemente os seus dados hasta junio, un aumento leve dos stocks das empresas que forman parte do INDA, pasando de un histórico que a gente podría decir un stock normal entre 3 y 3.2 meses de venda, fecharon junio con 3.4 meses. Ahora, en relación a los importadores, a gente sí está observando un nivel de stock muy alto, y eso tiene que ver un poco con el viés especulativo de las importaciones. Entonces, tenemos que estar atentos a ese comportamiento especulativo de las importaciones que podrían sí afectar un poco más un nivel de actividades, principalmente en el sector de construcción y sectores más comerciales a partir de este segundo semestre. Obrigado, Miguel. A gente tem agora sobre exportações. Ainda para você, Miguel. Rafael Barcelos, do Bradesco, e Igor Guedes, da Genial. O Rafael começa pedindo para discutir um pouco mais sobre o mercado de exportação. Qual deveria ser o mix doméstico / exportado para os próximos trimestres? E o Igor complementa se enxergam oportunidades de projeto na Argentina ou em outros países, e se seria possível conseguir escoar esse nível de volume sem cair preço ou qualidade do mix. Por favor, Miguel.
Rafael Igor, geralmente Usiminas te ha presentado un mix de exportación y ventas internas de 90 y 10, 90% dedicado al mercado interno, 10, 12% dedicadas a esa exportación. A nuestra exportación está enfocada, como siempre falamos, en productos de valor adicionado y participación en grandes proyectos, principalmente de oil and gas en la región. Entonces, no enxergamos mayores mudanzas en ese mix para el próximo trimestre. El tercer trimestre, la gente debería mantener un mix similar para Argentina, representando 70-75% de nuestras ventas y un resto dividido entre un resto de los mercados. O que podría ser una novedad es la retomada de algunos lotes de ventas para Europa debido a la situación de un mercado que podría sustituir a nuestras ventas para Estados Unidos. Entonces, manteniendo un nivel de venta, de participación en nuestras ventas en torno de 10-12%, no deberíamos observar mayor mudanza en un mix. En relación a la participación de proyectos, o proyectos de oil and gas y de mineración en Argentina, tenga presentado una dinámica positiva, principalmente hoy estamos atendiendo un grande proyecto que es Vaca Muerta en la región sur de Argentina. Ese proyecto ya está bastante adelantado a las entregas y irán a finalizar a lo largo del tercer trimestre. Estamos en negociaciones ainda no finalizadas de proyectos de magnitud similar que esperamos podríamos comenzar a atender a partir del cuarto trimestre y sustituir este proyecto Vaca Muerta que está finalizando sus entregas agora no terceiro. Obrigado, Miguel. Agora, uma sessão de perguntas sobre preços no terceiro trimestre, tá? A expectativa nossa. As perguntas vêm do Carlos de Alba, do Morgan Stanley, Stephanie Westcott, do Citi, o Ricardo Monegaglia, do Safra, Lucas Lag, da XP e o Henrique Braga, do Morgan Stanley. Então, basicamente, todos querem entender um pouco como será essa receita líquida por tonelada no terceiro trimestre. Se a gente pode quantificar também aquela pergunta recorrente, Miguel, de qual carry-over de preço de aço de junho em relação ao trimestre ou para o próximo trimestre. O que está represado para o terceiro trimestre. E se há discussões de preço de aço atualmente, como estão, e se existe espaço para aumentos ou mais descontos. Okay. Eu acho que basicamente é isso. Bom, me lembra depois se não respondi alguma das perguntas, mas vamos lá. A gente, em relação aos preços do terceiro trimestre, a gente vamos dar algumas informações que já você tem para ajudar a fazer os seus cálculos, expectativas, estimações um pouco melhor. A gente hubo una reducción de precios en el sector de distribución a lo largo del segundo trimestre, principalmente al final del segundo trimestre. Entonces, a gente va a tener un impacto del carryover, dos ajustes de precios que fueron en torno de 5 o 6% para el sector de distribución, más que solo impactaron al final del segundo trimestre. Entonces, a gente podría estimar un impacto de 2/3 de lo que fue ajustado en el segundo trimestre, ya impactando el precio medio total en la distribución para el tercer trimestre. En relación a industria, a gente fez algunas actualizaciones en función de contratos que fueron se ajustando o finalizando a su vigencia a lo largo del segundo trimestre, más ainda tem contratos que irán se actualizar no tercer trimestre. Esos contratos, lógicamente, como siempre también explicamos para ustedes, seguirán a tendencia que a gente observó para el sector de distribución. Entonces, tendrán ajustes se actualizando a partir del inicio de este tercer trimestre. Y por otro lado, el sector automotivo es de estabilidad en los precios, no tenemos mudanza en los contratos a lo largo de este tercer trimestre. Entonces, eso podría dar una estimativa bastante clara de lo que podría ser un tercer trimestre sin esperar mayores mudanzas en nuestro mix de venta en relación a producto o mercado. En relación a, Leo, me lembra otra pregunta fue si tenemos espacio para mayores ajustes o no en los próximos periodos. En mi visión, sector de industria, los contratos ya están siendo negociados, entonces ya fueron definidos los precios que a gente observará a lo largo del tercer trimestre. Y en un sector de distribución, y un poco tiene a ver con la primera pregunta de Col, que fue en relación a la reforma en China. Lógicamente, cualquier mudanza que tire el desequilibrio que estamos observando hoy en un mercado internacional tendrá impacto en los precios spot. Los precios de distribución son precios que a gente podría ajustar o cada mes o en un momento que a gente defina sea necesario en función de los costos y de las condiciones de los precios y de distintas variables que forman parte de nuestra decisión de precios al sector spot. Entonces, hoy no observamos mayores impactos o mayores variables que
que nos lleven a hacer algún ajuste adicional, tanto para cima como para abajo. Más tenemos que estar atentos porque hemos observado, sí, algunas mudanzas en relación a precios en un mercado internacional en las últimas semanas, más tenemos que entender mejor cuál va a ser la consolidación de esa situación y que podría llevar a ajustes futuros, principalmente, y caso de acontecer, más para a segunda mitad do trimestre. Obrigado, Miguel. Nossa próxima pergunta agora Thiago, a turma, aliás, antes disso, nós já estamos encaminhando para o final, então nós vamos ter que, algumas perguntas vão ficar sem resposta, e, obviamente a equipe de RI vai estar à disposição, mas sem prejuízo para o conteúdo aqui. O capital de giro, Thiago, o Carlos de Alba do Morgan Stanley e o Igor Guedes da Genial, eles perguntam qual que é a expectativa desse comportamento de capital de giro para o terceiro trimestre. O Igor complementa se essa redução teve correlação com a desestocagem de insumos que compraram mais caros e o que influenciou o giro e que podemos esperar para frente para suportar esse free cash flow. Thiago, por favor. Ok. Em relação à redução que a gente apresentou agora no segundo TRI, o maior efeito foi por contas a receber, por uma queda de volume e preço de vendas e também por uma queda no volume despachado pela mineração no último mês do trimestre, apesar de ter tido um volume maior no trimestre como um todo. Em relação aos estoques, foi um volume menor, mas, como eu comentei, a expectativa é de que a gente volte a ver uma redução importante no capital de giro no próximo TRI. Deve ser algo em volume similar ao que a gente viu nesse TRI, mas agora sim, vindo mais pelos estoques, né? A gente comentou que tivemos aí um aumento de estoques, principalmente de coque, no final do primeiro trimestre. Agora a gente está nesse processo de redução do nível de estoque. A gente deve ver esse impacto mais forte no terceiro TRI. Obrigado. E a gente fecha, Miguel, com uma pergunta sobre automotivo ainda. O Igor Guedes, ele pergunta se a possível redução de IPI para o segmento automotivo pode gerar a continuidade do crescimento de produção. Os dados da Anfávia já apontaram uma desaceleração em junho, o que pode enxergar da demanda para frente. Por favor, Miguel. O Igor, sin duda, cualquier política de incentivo a producción industrial en Brasil es positiva y estamos acompañando los potenciales impactos que podría tener esta reducción de IPI. En relación a la desaceleración, es un fato, junio fue un poco menor que mayo, más Anfavia ainda mantiene expectativa de crecimiento en la producción 2025 versus 2024. Y para acontecer o atingir esos niveles, la gente debería así observar un incremento en la producción continuo a partir de julio hasta diciembre. Entonces estamos acompañando los indicadores. O anuncio de IPI es positivo, más también el sector automotivo está sufriendo un poco el mismo escenario del sector de aço no Brasil. Tenemos importaciones de carros chineses de forma muy relevante, a precios a nivel de concurrencia desleal y con un nivel de stock y de auto importado también muy alto. Entonces, tenemos que estar atentos al potencial impacto de esas variables y acompañando también las medidas que podría tener el gobierno en asociación con Anfavia para entender cómo mejorar ese sector que es tan importante para la economía brasileña. Boa, obrigado, Miguel, obrigado a todos. A gente termina aqui essa sessão de perguntas e respostas e a nossa live de resultados. Agradecemos a participação de todos e, em caso de dúvidas, a equipe de RI está à disposição para atendê-los. Uma boa tarde a todos.